3 coisas que podem te afastar dos seus sonhos. E eu quero, para além de descobrir essas 3 coisas com você, eu também quero te dizer que existe uma estratégia, uma força que a gente pode colocar em prática para realmente liderar a procrastinação de grandes projetos na vida. Porque de verdade, sabe o que que eu vejo? Pessoas que têm grandes sonhos, têm grandes projetos, sabe, assim, que têm vontade de realizar coisas grandiosas na vida, mas estão deixando para depois. E assim, o tempo passa, é ou não é? O tempo passa. De repente, assim, você programou lá atrás, talvez quando você se formou, ou quando você fez o ensino médio, você programou lá atrás que queria ter realizado algo, que queria fazer algo na vida, que queria ter um determinado projeto e que gostaria de estar numa determinada carreira. Enfim, a gente programa essas coisas, né? Nossa, eu me lembro quando eu me formei, que faz tempo, né? Já faz um tempinho. Me formei em 2002. Gente do céu, assim, quando eu estava no último ano da faculdade, assim, minha cabeça borbulhava de sonhos. Nossa, eu quero estar nisso, eu quero estar em tal área, eu quero fazer tal coisa, sabe? Assim, realmente eu sonhava demais, demais. Mas quando eu me formei, quando eu finalizei o processo, assim, que eu comemorei para valer, de repente eu me vi assim no mercado de trabalho e agora, parece que nada daquelas coisas que eu estava sonhando é, iam se realizar tão facilmente assim. Então foi a minha experiência, né? E por um tempo, nossa, eu batalhei muito no sentido assim de estar patinando na vida, de não saber como eu ia desenvolver os meus projetos. Eu nem sabia direito assim qual seria a forma, qual seria o passo um, o passo dois, o passo três. Qual seria o melhor caminho? Porque no mercado, há muito tempo, desde dessa época que eu formei, mas isso lá atrás, como atualmente, há uma coisa aí no mercado que fala que você tem que ter estabilidade, que você tem que ter. Eu não sei onde que está essa estabilidade, né, gente? Porque, de verdade, mais instável do que o mercado está hoje, né? É quase impossível. Então, assim, o mercado também diz que você tem que ter uma determinada profissão para você ter sucesso na carreira. Enfim, tem muitos paradigmas por aí. E na época eu também considerava esses paradigmas. Nossa, eu tenho que estar numa área que me dê uma estabilidade. Mas a última coisa que eu levava em consideração era realmente aquilo que era importante para mim, o que me motivava, o que me levava assim a enfrentar os obstáculos. Então eu fiquei por muito tempo perdida. Eu confesso, gente, que vários anos, muito perdida, sem saber o que eu iria fazer para ser bem sucedida na minha profissão. Então, alguns que já me conhecem aqui, já ouviram me contar dessa história, outros que não me conhecem, eu vou contar, né, assim, rapidamente, porque esse é o meu objeto aqui, né, do nosso conteúdo, mas só um adendo importante. Eu cheguei a ter depressão, para você ter uma ideia, assim, que realmente esse processo foi muito, muito profundo no sentido de viver um grande vazio na minha profissão, na minha vida pessoal. Eu não sabia, assim, de fato, o que que me motivava, sabe? O que que me fazia acordar uma energia, com uma motivação, com uma vontade de realizar coisas incríveis. Eu não sabia o que que era isso, qual era a minha motivação. Então a vida para mim já estava num grande vazio. Então foi no meio do fundo desse poço que eu falei assim, nossa, eu preciso encontrar aquilo que é importante para mim. Eu preciso encontrar uma área que faça sentido para mim. E na época, eu me lembro que as pessoas achavam que eu era meio doida, assim, sabe? De verdade, isso acontecia, né? Então, as pessoas falavam, nossa, a Thaís vive no mundo da lua, a Thaís fala de coisas assim, sabe? Que era só vista na área social. Então, por um tempo, eu me dediquei nisso, sabe? De ajudar as pessoas dentro de um contexto mesmo social, de apoio social. Então, era esse tipo de conteúdo que me motivava. Na época, eu não sabia nem dar nome para isso, mas era um conteúdo que hoje eu sei dar esse nome, que é a área de desenvolvimento humano. Mas eu fazia isso na perspectiva social. E as pessoas falavam assim para mim: isso não dá dinheiro, isso não funciona, isso aí não vai te dar estabilidade. E de fato, eu não tinha ninguém ao meu redor que tivesse tido sucesso com isso. Então, veja.
A motivação que é intrínseca, que é sua, muitas vezes vai fazer sentido só para você. Naquela época, essa motivação intrínseca era só minha, era só eu que conseguia me sentir envolvida por esse tipo de assunto. Era só eu que conseguia, assim, encontrar algo que era significativo para mim, mas eu não conseguia ao meu redor perceber pessoas que valorizavam essas mesmas coisas. Então, o sonho, o propósito é uma chama que nasce no nosso coração. Normalmente, a gente não tem muita certeza se isso vai dar certo, porque muitas vezes ela é exclusivo. Ai, gente, isso é demais. Isso é demais. Assim, eu acho que a diversidade é a coisa mais incrível que pode existir nesse planeta. Porque essa motivação sua, que é intrínseca, que é só sua, é realmente personalizada para você, para valorizar a diversidade. A humanidade precisa de coisas diferentes nesse planeta. Então, aquilo que te motiva, talvez não é o que me motiva, talvez não é o que motiva o seu esposo, seu namorado, seus filhos, sua família. É totalmente exclusivo. Por isso recebeu esse nome, motivação intrínseca. Esse é um conceito que foi elaborado lá na década de 80, para vocês terem uma ideia, por dois autores aí bem importantes nessa área, Deci Ryan, e eles entenderam que isso vai fazer muito sentido, o motivo para agir vai fazer muito sentido para a pessoa. Por isso que as pessoas ao redor talvez não vão te apoiar, talvez não vão dizer que isso vai dar certo, porque isso é totalmente exclusivo. Na época que eu estava bem perdida, que eu já, né, contei aqui para vocês, eu realmente, ao meu redor, eu não conseguia encontrar esse mesmo apoio, esse mesmo suporte, porque isso fazia sentido para mim, mas eu não conseguia perceber isso. E nem tinha, assim, muita coragem para avançar nisso, porque, poxa, sem grana, sem estabilidade, com muitos problemas acontecendo ao mesmo tempo, de fato, eu não tinha certeza nenhuma de que isso podia dar certo. Mas quando eu fui para o fundo do poço lá, literalmente, né, porque já não tinha o que fazer mais, foi ali que eu me agarrei nessa área de desenvolvimento humano, primeiro para me ajudar. Eu falei, poxa, isso fez sentido para mim, isso me ajudou. Então, foi o primeiro passo que eu dei. Que o que pode te afastar dos seus sonhos, muitas vezes, é ficar buscando essas respostas externamente. E talvez o contexto externo não tenha as devidas respostas para você. Mas não é porque as pessoas ao redor querem te ver mal ou querem te atrapalhar nesse processo. Não, talvez não. Talvez até pelo excesso de amor, pelo excesso de cuidado, querem te proteger. Isso é incrível, né? Demais. A gente tem que valorizar isso, honrar e agradecer isso todos os dias. Mas essa coragem de fazer algo que seja significativo para você é uma força que a gente vai encontrar internamente. Por isso que eu digo que estar aqui assistindo um conteúdo como esse já é um ato de grande coragem, porque talvez o contexto aí está dizendo que você precisa dessa coisa da estabilidade, de talvez estar numa área que vai te dar esse retorno financeiro, mas talvez você deteste esse negócio, né? Então, assim, se você está descobrindo por meio desses conteúdos ou pelas reflexões que você já está fazendo aí na vida, que existe algo que te motiva interiormente, é essa força que você precisa. Mas a gente não pode dar um passo assim irresponsável, né? Tipo, ai, então tá, descobri, agora eu vou assim, largar tudo, jogar tudo pro alto e vou me dedicar nisso. Não é assim, né? Isso aí é loucura, é bagunça, é falta de responsabilidade, é várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, para com isso. Nós precisamos ter um projeto. Então, olha aqui, estou te falando de situações que podem te afastar dos seus sonhos e já pensando numa possível solução. Uma situação que nos afasta dos sonhos é realmente tentar é, fazer uma escolha pelo contexto externo, ou seja, atuar exclusivamente numa motivação extrínseca. Por exemplo, estar numa área de atuação somente pelo dinheiro, estar numa área de atuação somente pela tal da estabilidade, que eu não sei onde que ela existe, né? Eu já falei. Então, quando a gente tem esse olhar apenas para o externo, talvez isso não nos conecte interiormente. Talvez eu não tenha essa motivação intrínseca, e isso vai me afastando cada vez mais de um sonho. Mas uma forma de mudar esse contexto, de dar um primeiro passo em direção à mudança,
seria acreditar nessa chama que está nascendo aí dentro do seu coração, que é a sua motivação intrínseca, e ter um projeto para isso, um projeto de transição. E eu costumo falar assim, ó, que para iniciar um projeto, a gente coloca um pé no futuro, mas tem um pé agora. Você dá um passo para o futuro e continua dando o passo de hoje, sabe? Um pé no futuro, um pé agora. Por isso que no primeiro momento, assim, de executar um projeto, você vai passar assim por um nível alto de complexidade na vida. Por quê? Porque se você precisa fazer tudo que você já está fazendo hoje, né, cumprindo as suas responsabilidades, né, pagando aí a prestação da sua casa ou do aluguel, fazendo as compras no supermercado, pagando energia, água, são os aspectos práticos da vida, né? Porque aqui a gente fala de conteúdos com senso de realidade muito grande e ninguém pode deixar essas responsabilidades de lado, tem que cumprir mesmo, isso é importante. Na época que eu comecei a fazer a minha transição, eu não podia parar de ser mãe, parar de arcar com as responsabilidades diárias, né? A gente tem que se virar, tem que continuar fazendo isso acontecer. Esse é o pé de hoje, né? O passo de hoje. Então, eu estou dando um passo hoje para resolver essas coisas práticas da vida, mas a gente também pode dar um passo no futuro, ao mesmo tempo. Mas alguém pode me falar que, ai, mas não tem tempo. A gente cria, né? Não tem tempo? Então, assim, acorda um pouco mais cedo, né? Não tem tempo, então, assim, reserva um pedacinho aí do seu final de semana ou elimine algumas coisas, sabe, que não estão te ajudando nessa produtividade. O que que você pode eliminar que está fazendo só que você perca tempo? Toda mudança precisa, sabe, dessa zona, de passar por esse caminho da complexidade no primeiro momento. Só as pessoas que passam por isso é que têm condição de fazer essa transição. Quando você olha para uma pessoa que fez uma transição na vida, fala assim, nossa, ela teve sorte, nossa, que o contexto foi favorável, mas, né, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Sábio isso. Mas, na verdade, existe um caminho grande do esforço, o trabalho duro que precisa ser feito, o acordar mais cedo, sabe? Muitas vezes é uma madrugada, né, de trabalhar naquilo que vai fazer sentido para você, estudar um conteúdo, sabe? Talvez no final de semana, eu sou professora em pós-graduação, todos os finais de semana, estou vendo aí uma galera, sabe, que investe horas e horas de estudo nos finais de semana. Então, assim, não é que isso tem que ser para sempre, né? Mas, assim, no primeiro momento, a gente, né, que não tem condições de fazer tudo que tem vontade agora, fala assim, ah, eu tenho dinheiro, assim, à vontade, eu posso, assim, deixar tudo como está e vou me dedicar no futuro agora, para as coisas que eu quero no futuro. Pouquíssimas pessoas têm essa oportunidade. A maioria de nós, né, seres humanos, né, normais, estão tendo que cumprir com uma série de responsabilidades na vida. Então, cumprir com tudo isso continua sendo importante, mas dar um passo no futuro, para o futuro, na direção do futuro, vai depender de quem? No meu caso, dependeu de mim e vai depender de você. A gente pode encontrar pessoas que vão nos dar esse suporte, uma rede de apoio, né? Isso é fundamental, contar com essas pessoas. Mas só você pode patrocinar o seu desenvolvimento, né? No meu caso, eu tive que patrocinar isso e passar por esse caminho do esforço, de estudar nos finais de semana, de ter que acordar mais cedo para estudar e cumprir todas as obrigações que eram necessárias. Então, assim, existem três coisas que podem nos afastar dos nossos sonhos. A primeira delas é realmente estar numa área, fazendo algo na vida apenas pela motivação extrínseca, ou seja, por situações externas, pela estabilidade, pelo retorno financeiro, e talvez não é o que você mais ama na vida. Tem pessoas que também estão fazendo algo hoje apenas para agradar as expectativas externas, ao que as pessoas planejaram para você, e talvez não era isso que você planejou. Né? A gente vê isso em situações, por exemplo, na família, por exemplo, uma profissão, sabe, que foi mais valorizada, e talvez os pais projetarem isso para os filhos, né? E aí
talvez o sonho do filho era completamente diferente, ele fala: "Poxa, tá aí, eu tô nisso aqui agora, né, o que que eu posso fazer? Fiz uma faculdade nisso". Então, é uma expectativa externa. Olha, eu vejo vários depoimentos relacionados a isso. Empresas familiares, né, que são os projetos que os pais criaram para os filhos sem nem saber se os filhos queriam isso. Agradar a essas expectativas externas pode ser muito frustrante ao longo do processo. Então, trabalhar dentro dessa motivação intrínseca, que é o que eu estou dizendo aqui, ó, que é isso que te leva para frente num caminho que é mais significativo para você, é um ato de coragem. Então, olhar só para o que as pessoas estão esperando de você, ou o mercado está dizendo que isso é a melhor área, é uma perspectiva de motivação extrínseca. E ao longo do tempo, isso pode não ser tão motivador assim, pode não permanecer muito de forma significativa para você. Qual é uma forma de mudar isso? Ter o seu projeto, dar um passo no futuro e continuar cumprindo com todas as coisas que você precisa cumprir agora. Então, esse é um primeiro ponto que nos ajuda a afastar dos sonhos. Olha que péssimo isso, né? Então, eu quero falar das 3 coisas que nos afastam dos nossos sonhos. Já falei sobre uma, motivação extrínseca. Eu vou para a segunda. Tem gente que fala assim: "Thaís, estou te ouvindo aqui agora, nunca parei para pensar sobre isso", porque eu sempre estive tão ocupado na vida que, de verdade, assim, para mim, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar sobre isso. Tem gente que está tão ocupado, mas tão ocupado, que realmente, assim, nunca analisou o seu cenário. E sempre achou que a vida é assim: levantar, trabalhar, receber a grana, pagar as contas e no outro dia e dormir. No outro dia, levantar, trabalhar, receber o dinheiro, pagar as contas e dormir, né? A vida se resume a isso. Gente, que tristeza, né? A vida pode ser muito mais do que isso, né? A vida pode ser muito mais do que trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas. Na verdade, a gente pode explorar a vida de uma forma mais significativa, mas para isso a gente precisa reconhecer que estamos num movimento assim meio que, sabe, de do ratinho que está ali, ó, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, mas sem saber por que está nisso. Tem pessoas que caíram numa profissão sem saber por quê. Ah, foi a oportunidade que surgiu, estou há 20 anos nisso. Estudei esse conteúdo, mas talvez não era exatamente isso que a pessoa gostaria de fazer, mas está ali tão ocupado, tão submerso nesse contexto, se sente frustrado, não se sente realizado, mas não sabe nem por quê tudo isso acabou acontecendo. E talvez a pessoa esteja nisso há 5 anos, há 10 anos, e achando que a vida é assim. Não, a vida pode ser mais significativa. Eu quero te dizer que o trabalho, inclusive, pode ser uma fonte de bem-estar. Olha que incrível! Nosso trabalho pode ser uma fonte de bem-estar, mas isso envolve uma escolha que talvez não seja assim. Muito valorizada no mercado. Tem gente que, por exemplo, gostaria de estar numa área da música, ou gostaria de estar numa área, por exemplo, vamos dizer assim, no trabalho artesanal, e talvez essas questões, no nosso contexto, não sejam tão mais valorizadas. Enfim, várias coisas, como a minha área, por exemplo, desenvolvimento humano, as pessoas ao meu redor diziam que eu estava louca, né, que isso não dá dinheiro, que isso não funciona, mas nós podemos descobrir esse caminho, né? E talvez o seu propósito dentro do seu contexto de trabalho não seja possível, mas se dedicar a algo que seja significativo para você, vai ser importante, talvez conciliar isso com o trabalho, mas as pessoas que estão muito ocupadas, que não exploram a vida, que não fazem essa reflexão, realmente vão deixando os seus sonhos para depois. E vão deixando, e vão deixando. E de repente o tempo passa e fala: nossa, eu não fiz nada do que realmente era importante para mim. E isso acaba sendo muito sério, acaba sendo muito pesado, né, num determinado momento da vida. E a gente não precisa deixar isso acontecer. Nós podemos patrocinar o nosso desenvolvimento, mas isso envolve ato de coragem e envolve também, aí você vai anotar aí um terceiro ponto do nosso conteúdo aqui de hoje.
Isso também envolve ter perseverança. A perseverança é uma força que nos ajuda a realizar mais. E pessoas que não têm essa força desenvolvida até hoje, deixaram os seus sonhos para depois, deixaram coisas importantes para depois. Anote isso aí. O que é a perseverança? É a capacidade de estabelecer um objetivo a longo prazo, e não desistir de jeito nenhum. E saber que hoje, o passinho que eu estou dando hoje, tem uma conexão com esse algo futuro. Isso é a perseverança, é uma força de coragem, é uma força de ousadia. Mas talvez as pessoas ao redor falem assim: nossa, mas você está estabelecendo um projeto, esse sonho assim para ser realizado daqui a 5 anos. Meu Deus, que besteira! Isso não vai funcionar. Isso vai ser difícil demais, né? Tá cheio de gente ao redor para dizer que isso não vai ser legal, né? Cheio de pessoas assim. Mas talvez para essas pessoas isso não seja importante. Então tem gente que fala assim: nossa, meu sonho é ter a minha casa, é um objetivo a longo prazo, mas eu preciso plantar uma sementinha hoje para conquistar esse algo lá no futuro. Tem gente que fala assim: nossa, o meu sonho é fazer uma transição na minha carreira. Até hoje sempre tive muita vontade de fazer isso, mas até hoje eu não consegui. Mas é algo que se estabelece a longo prazo e o passinho que você está dando hoje tem uma conexão com esse futuro. Então a perseverança é uma força que, se você não desenvolveu até agora, preciso te contar uma coisa. Peterson e Seligman, dois autores da psicologia positiva, disseram que essa força, assim como qualquer outra, está potencialmente em todos nós. Algumas pessoas não exercitaram, mas se você decidir, a partir de hoje, por exemplo, desse conteúdo e falar assim: eu vou desenvolver essa força, eu vou praticar isso, todo mundo pode desenvolver. Todas as pessoas têm esse potencial, essa capacidade. Só que no primeiro momento isso pode ser difícil, no primeiro momento você pode assim não saber exatamente como fazer, mas no meio do processo que a gente vai treinando essa experiência, né? A gente só aprende a nadar nadando, né? Assim, a gente só aprende a fazer qualquer coisa na vida por meio da prática, por meio do treino. A perseverança não é diferente. Então, como é que você já pode hoje, nesse conteúdo de hoje, desenvolver essa força? Eu vou te contar. Primeira coisa, estabelecer um alvo. Qual é o alvo? Qual é o seu sonho? Porque hoje, nesse conteúdo, você está vendo que 3 coisas que podem te afastar dos seus sonhos. Você viu aí que atender às expectativas externas, olhar só para o que o mercado está dizendo que é importante, ou seja, observar só a motivação extrínseca no seu contexto, pode te afastar dos seus sonhos. A solução para isso? Trabalhar a sua motivação intrínseca, ou seja, ter a coragem de investir naquilo que é importante para você, ter a coragem de usar, de colocar em ação um sonho, um projeto, um algo que vai fazer sentido para você. E talvez para as pessoas ao redor isso não seja tão valorizado. E tá tudo bem. Então, algo que tem ajudado as pessoas a realmente provocar uma mudança é entender que nesse contexto tem alguma coisa errada. E como é que a gente avança para uma mudança? Desenvolvendo essa força, perseverança. Então, defina aí um alvo, algo que seja importante para você. Mas para você realizar esse alvo, você precisa ter garra. Garra é algo que a gente desenvolve. E eu preciso te contar uma coisa. Temos uma autora chamada Angela Duckworth. Angela Duckworth escreveu um livro com esse nome, inclusive, tá? Garra. Quem não leu ainda tem que ler, né? Tem que ler. Material excelente. E aí, ela descobriu nesse material, numa pesquisa que ela desenvolveu, ela fez essa pesquisa aí com milhares de pessoas, que pessoas que têm mais garra, pessoas que realmente, assim, entendem que o caminho do esforço
É um caminho que precisa, assim, ser valorizado. É um caminho que não vai ser simples, mas que a pessoa que tem esse senso de realidade fala assim: eu tenho um alvo e eu preciso batalhar pra caramba. Eu preciso trabalhar duro para fazer isso acontecer. E pessoas que não desistem no meio desse caminho, que têm resiliência, inclusive, sabe? Que mesmo que surja um obstáculo, fala assim: eu vou aprender com esse obstáculo, mas eu não vou desistir. Pessoas que têm garra realmente realizaram muito mais do que as pessoas super talentosas. Comente aí se você já viu essa história acontecer. Comente aí agora. Lembre-se lá no passado, das pessoas super talentosas que você conheceu. Algumas realmente, assim, eram talentosas e tinham garra e voaram. Foram embora, né? Seguiram e realizaram grandes coisas hoje são pessoas bem-sucedidas. Agora, se você olha lá atrás, tem gente que que era muito talentosa, mas não tinha garra. E essas pessoas, assim, não realizaram tantas coisas. Talvez até assim, comparado ao que você realizou muito mais, porque você tem garra. Agora, a garra também é desenvolvida. Tudo que eu estou trazendo aqui hoje não está ligado a uma questão de personalidade. Todos nós podemos desenvolver. Assim como você decide exercitar um músculo, você pode decidir exercitar a garra. O que é a garra, então? É a capacidade de se esforçar pra caramba naquele negócio que é importante para você. Mas para você ter esse nível de esforço, para você ter esse nível de dedicação, você precisa ter interesse nisso. Você precisa falar para, né, observar esse contexto, esse alvo, esse sonho, esse projeto e falar assim: isso é importante para mim. Isso faz sentido para mim. Interesse. Então, além desse interesse, você precisa praticar, você precisa treinar aquilo que é importante para você. Pode ser um treino por meio de um estudo de um determinado conteúdo, pode ser um treino, de repente você quer ser o melhor dançarino nessa área, você precisa treinar pra caramba. De repente você quer ser o melhor atleta nisso, você precisa treinar. De repente você quer ser o melhor professor, você precisa treinar. De repente você quer ser o melhor técnico na área de tecnologia, você precisa treinar. Nós precisamos passar por esse caminho do esforço, né? Mas para isso você precisa ter interesse, né? Esse envolvimento, você encontrar o sentido nisso. Então, além do interesse, horas de treino, encontrar o propósito nisso e a resiliência. O que é a resiliência? É aquela capacidade, muitas vezes, assim, de se estender numa situação, sabe? Quando surge um obstáculo, fala: poxa, Thaís, hoje está difícil pra caramba. Você está me dizendo essas coisas aqui todas. Meu Deus, nossa, como é que eu vou fazer isso? Porque eu tenho obstáculos, hoje eu estou com um problema, eu tenho isso e aquilo. Mas o que seria resiliência? É esse de estender mesmo, essa capacidade de observar que está difícil, que não é simples esse processo, porque aqui eu estou trazendo um conteúdo com muito senso de realidade, porque isso também foi difícil para mim. Tem dias que eu falo assim: nossa, eu tenho que estudar tantas coisas, eu tenho que fazer tantas coisas, conciliar com todas as demandas, e é difícil para mim também. Então, para todos nós estamos no mesmo barco. Mas mesmo assim, diante de um cenário que tem um obstáculo, que tem uma dificuldade, que tem uma situação complexa, a gente encontrar um outro olhar sobre isso. Fala: tá difícil, não é simples, mas ainda assim eu vou aprender com isso. Eu aprendo com o obstáculo, mas eu não desisto desse algo. Isso ainda continua sendo importante para mim, porque eu tenho dito aqui que é você que patrocina o seu projeto de desenvolvimento. É você que é o dono desse negócio. Tem gente que está aí trabalhando em tantos projetos de tantas outras pessoas, mas não tem um projeto. E eu preciso te dizer, se você não tem um projeto, você está num projeto de outra pessoa ou de uma instituição e não sabe nem por que você está nisso, o que você vai ganhar com isso. Então, patrocinar o seu contexto
dentro daquilo que é importante para você, ter a coragem de viver isso, é algo que não é simples, mas que com muito esforço, com muita dedicação, você vai chegar naquele algo que é tão significativo, que é tão importante para você, né? E que talvez ao redor isso nem seja tão valorizado. Talvez o mercado não valorize isso, mas nada disso é importante. Nada disso importa. Se para você isso tem significado. E sabe o que é interessante? Que quando a gente começa a viver isso, quando a gente vai dando um passo nesse futuro e a gente vai trazendo assim conhecimento, dedicação nisso, talvez aquilo que nem é tão valorizado no mercado, que nem tem um retorno financeiro assim tão expressivo, mas com o seu jeito de fazer e para você acreditar nisso, isso acaba tendo um retorno incrível para você, financeiramente, inclusive. Gente, nós estamos num momento da história que tudo que nós temos de histórico aí, tudo foi modificado, quase tudo foi modificado. Nós estamos num cenário tão incerto, tão novo, que não dá mesmo para a gente dizer assim que o que deu certo no passado, em relação a todas as profissões, é o que vai dar certo para o futuro. Inclusive, existe uma pesquisa que foi realizada pelo Institute for the Future nos Estados Unidos. Esse instituto está está no Vale do Silício, na Califórnia, no mundo da inovação. Vocês sabem que no Vale do Silício nós temos ali o mundo da inovação. Vários institutos de pesquisas sobre inovação, sobre tendências no futuro, estão ali. E um desses institutos, que é o Institute for the Future, trouxe uma pesquisa super interessante antes da pandemia, tá? Eu já estava falando dessa pesquisa antes da pandemia. Eu falei, gente do céu, como, né? E assim, ninguém sabia, né? Ninguém estava prevendo pandemia, mas enfim. Olha o que esse instituto trouxe de dado para a gente em relação ao mundo do trabalho. Que 85%, anote isso aí, 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não existem nos dias de hoje. Você está entendendo o que significa isso? Que talvez você que está aqui me ouvindo, vai descobrir uma área de atuação que vai ser assim um sucesso. Você vai ter esse retorno financeiro dentro daquilo que é esperado por você, que você vai traçar aí um novo caminho, porque você vai colocar em ação aquilo que você acredita, você vai colocar em ação o seu potencial, os seus pontos fortes, você pode descobrir uma forma que é sua, que é exclusiva, né? E de repente isso até virar uma profissão, por que não? Né? Então, nós estamos num cenário que é realmente incerto, que estamos tendo oportunidade de refletir sobre tudo isso que está acontecendo e trazer aquele caminho que é mais significativo. Hoje nós estamos num momento que está mais assim, vamos dizer, está difícil pra caramba, nunca esteve tão difícil, né? A gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos com uma oportunidade de revisitar várias coisas, inclusive de coisas que deram super certo no passado e que talvez hoje não estão sendo úteis, não estão sendo aplicadas, não estão tendo funcionalidade mais. Uma oportunidade de refletir: o que eu quero fazer? Qual é o meu sonho? O que realmente eu quero perseguir nessa vida? O que realmente eu quero realizar? Isso tudo tem sido estudado por uma área chamada psicologia positiva. Isso é ciência, tá? Eu não estou aqui, né, num conteúdo para assim milagroso, sabe? Assim, que do dia para a noite você vai conseguir essa mudança. Não. É assim, ó, existem passos e existe um caminho duro de esforço para isso. Mas para quem vai ter essa força de fazer isso acontecer, quem vai realmente traçar uma estratégia e vai perseguir um passo a passo nisso, é você, com muito senso de realidade. Mas para qualquer mudança acontecer, para qualquer situação nova realmente se ser realidade na nossa vida, a gente precisa dar esse primeiro passo, que é um ato de coragem, porque ao redor, talvez, realmente a gente não tenha evidências de que isso pode dar certo. Mas a gente só vai saber se isso vai dar certo se você tentar, né? Eu tentei lá atrás, eu não tinha certeza nenhuma de que isso ia dar certo, de que esse seria um caminho seguro para mim.
E mesmo com muitos problemas, eu falei, poxa, essa é a única solução que me resta, né? É a única solução que me resta. Por isso eu decidi mudar. Mas não precisa ser assim, né, gente? Na dor, no sofrimento. Pode estar tudo bem, pode estar tudo assim, tranquilo. Mas, né, se ainda não está assim, uau, segunda-feira, uau, terça-feira, né? Eu ainda não estou vivendo essa motivação intrínseca, né? Essa jornada pode ser mais significativa, mas é você que tem que dar um passo em direção a isso. Eu queria lançar uma ação desafio para você. O que você gostaria de estabelecer como uma mudança importante no seu contexto? Ou se você já está nisso, como é que você pode aperfeiçoar isso cada vez mais? Como é que você pode aprofundar nisso? Como é que você pode, sabe, ampliar essa situação no seu contexto? Mas se você ainda não está naquilo que você gostaria de fazer, se você está vivendo essas três coisas que eu falei aqui, que te afastam dos seus sonhos, o que realmente seria importante para você? Qual seria esse sonho? Qual seria, além desse sonho, né? Talvez você nem tenha a resposta para trás, não tenha a mínima ideia que sonho é esse. Ah, pronto, já tem uma tarefa para pensar qual seria esse sonho. Mas se você já sabe qual é, eu queria te desafiar aqui hoje a você dar um passo em direção a isso. Mas dê um passo do tamanho que a sua perna alcança, né? Pode ser assim, de repente, uma coisa muito, muito simples. Por exemplo, pode ser uma pesquisa no e-mail, desculpa, no Google, sobre esse conteúdo, sobre essa área de atuação. De repente, pode ser ler uma página de um livro. Você já está dando um passo. E o passo que você deu hoje, você já não está mais no mesmo lugar. Olha que incrível isso. E amanhã você dá outro passo, e depois de amanhã outro. E é assim que a mudança acontece. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. A gente precisa passar por esse caminho do esforço, dessa dedicação, sabe? Dessa persistência, da perseverança. Anote aí o nome dessa força. Essa força pode ser desenvolvida. É uma força de caráter, definida pela ciência como uma força muito importante para o nosso desenvolvimento. Perseverança. O que é a perseverança mesmo? Só para quem ainda não anotou, é aquela capacidade de estabelecer um objetivo a longuíssimo prazo e não desistir de jeito nenhum. E o passinho que você está dando hoje, sabe, esse passinho hoje que você está dando, tem uma conexão com esse futuro. Olha que incrível, gente. Isso é demais. Talvez pode ser uma conversa com alguém. Talvez pode ser assistir esse conteúdo. Talvez possa ser fazer uma pesquisa sobre essa área. Você acha que isso vai funcionar? Pode ser uma leitura. Pode ser um treino, sabe? Um pequeno treino nessa tarefa. Não sei qual é o passo que você vai dar, mas tenha certeza que se você se desafiar a fazer isso hoje, você já não está mais no mesmo lugar. E talvez ao redor você vai escutar. Ixi, isso não vai funcionar. Para que você está fazendo isso? Tem gente que adora estudar, né? Para que você está estudando tanto? Que horas que você vai ganhar dinheiro? Calma, eu sei o que eu estou fazendo. Pessoas perseverantes sabem que esse passinho de hoje tem uma conexão com o futuro. E a mudança só acontece com esse primeiro passo. E depois o segundo passo. E depois o terceiro. E assim vai, né? Em algum momento isso vai acontecer.